Olá, querido irmão, querida irmã, é uma alegria nós podermos mais uma vez cultuar ao nosso Deus, estarmos aqui ao mesmo tempo ligados nesse culto online, nessa forma diferente de cultuar a Deus, mas simultânea, se você está podendo assistir no momento dessa estreia desse culto. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para louvar a Deus. Não é tão bom quanto estarmos juntos presencialmente, devemos reconhecer isso, é muito melhor. Eu anseio muito pelo dia em que estaremos juntos louvando a nosso Deus, mas é bom que sejamos aqui agora exaltando o nome do nosso Senhor juntos, cada um nos seus lares, elevando ao Senhor essa adoração. Quando fazemos isso, não estamos fazendo isso sozinhos. No céu, os anjos estão louvando a Deus também, e a nossa adoração vai ao Pai também junto com a oração dos anjos de Deus, dizendo e reconhecendo a dignidade dele. É isso que nós aprendemos lá no livro de Apocalipse. No capítulo 4, há uma descrição de um culto aqui em Apocalipse, capítulo 4. E no final, no versículo 11, a gente aprende qual é o cântico que os seres celestiais estão cantando a Deus nos céus. E o cântico é esse: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. É isso, nós estamos louvando a Deus, o Deus que é digno de receber glória, honra, força e poder e que está sentado no trono, sempre adorado pelos seres celestiais, pelos anjos e também pela sua igreja. Então adoremos ao Senhor e reconheçamos que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo eu, Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
Vamos orar nesse momento, irmãos, colocar diante de Deus os nossos pedidos, colocar diante de Deus as nossas aflições, interceder ao Senhor que Ele haja no nosso meio e que Ele haja nos fortalecendo e nos impulsionando a enfrentar os nossos dias tão difíceis que temos vivendo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, porque confiamos em Ti e porque sabemos, ó Pai, que Tu és poderoso para realizar tudo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Senhor sobre todas as coisas e por isso, ó Deus, é ao Senhor que nós clamamos. A nossa esperança está em Ti, ó Pai, está totalmente em Ti e sabemos, ó Deus, que tudo ocorrerá segundo o Teu propósito. Senhor, deixe-nos, ó Pai, consolados nessa verdade. Faça-nos, ó Deus, descansar na realidade do Seu domínio sobre todas as coisas. Que nós, ó Deus, não viemos a estar ansiosos por nada, mas que confiando no Teu nome, vivamos essa vida poderosamente, corajosamente, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Rei de todas as coisas. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos pedidos como o Senhor nos ensinou a fazer. E colocamos em primeiro lugar, ó Deus, essa situação de saúde, da pandemia, ó Pai, que está assolando o nosso país e todo mundo. Ó Senhor, age com bondade, misericórdia, justiça e graça, ó Deus. Senhor, salva o nosso povo, salva todos os povos, ó Deus, dessa morte terrível, ó Deus, silenciosa, mas tão espalhada, ó Pai, que tem afligido os seres humanos nesse mundo, ó Pai. Ó Senhor, nós sabemos que nada disso te pegou de surpresa ou está fora do seu domínio, mas clamamos, ó Deus, que o Senhor manifeste sua graça e misericórdia para conosco no meio de todo esse turbilhão que estamos vivendo. Também te clamamos, ó Deus, pela situação econômica, ó Pai, tanta crise, ó Deus, tanto problema, tanto desemprego, tanta pobreza, tanta fome, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor haja e haja também através de nós, ó Deus, socorrendo, apoiando, ajudando, auxiliando e levantando pessoas que precisam, ó Deus, do Teu alcance, ó Pai. Nós te clamamos também, ó Deus, pedimos, ó Pai, de todo o nosso coração, para que o Senhor ilumine, ó Deus, aquelas autoridades que estão sobre os aspectos da nossa vida nesse momento. As autoridades políticas que tenham sabedoria, humildade, ó Deus, e ajam com clareza pela verdade, que as vontades e oportunismos políticos não se manifestem, ó Deus, mas que manifeste a sua justiça, ó Pai. Que eles entendam que são pessoas que estão incumbidas de poder para realizarem o que é justo e não para alcançarem sua própria vontade ou se colocarem acima do Senhor. E dá a eles, ó Deus, um coração voltado para os problemas dos que mais precisam, ó Deus. Nós também clamamos pelas autoridades científicas, ó Pai, aqueles que têm investigado a Tua criação, ó Deus, para compreender e combater, ó Pai, esse vírus que se espalha. Ó Senhor, nós sabemos tantas dificuldades que existem nessa área e clamamos, ó Deus, que de uma forma até inédita, ó Pai, a ciência avance de maneira rápida, mais rápida do que o usual, para que nós possamos ter, ó Deus, a solução também disso através desses meios que o Senhor nos concede pela sua graça, ó Pai, meios também de fazer o bem através do conhecimento, ó Deus. Que essas pessoas possam, ó Pai, ser iluminadas por Ti, pelo Teu Espírito, desenvolvendo assim vacinas, tratamentos, remédios e de forma que possamos nos ver livres, ó Pai, desse mal que nos assola. E te peço também pela igreja, ó Pai, pela Tua igreja, que esse período seja um período também de crescimento da sua igreja, no conhecimento de Ti, da Tua vontade. Senhor, nos traz arrependimento, quebranta o nosso coração mais e mais, que nós aprendamos, ó Deus, a viver de maneira mais reta e estarmos mais prontos para as intempéries da vida, para sermos a mão do Senhor também nisso, o corpo de Cristo também nesses momentos de dificuldade. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ensine, fortaleça a Tua igreja, aumente a nossa comunhão e que ao voltarmos aos nossos encontros regulares estejamos assim numa nova disposição, uma disposição impulsionada pelo Teu Espírito, ainda mais cheios
desse teu Espírito, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os teus dias bons, ou se for em vão, tu comigo estás. Sobre o poder eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus e assim pra sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se for em vão, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus, hoje aqui, sem os meus dias bons, ou se for em vão, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Nós estamos meditando domingo após domingo no livro de Daniel e agora nós estamos na 6ª mensagem dessa série chamada O Reino em Exílio e estamos em Daniel capítulo 6, meditando hoje nesse texto que é o famoso texto da Cova dos Leões, talvez a história mais icônica, mais emblemática do livro de Daniel, essa história da Cova dos Leões. Nesse capítulo 6 de Daniel nós já estamos num outro momento de um outro reinado. Já não é mais o rei Nabucodonosor, já não é mais o rei Belsazar, agora é o rei Dario. O rei Dario, chamado de Dario dos Medos ou Dario dos Persas, não é? Depois que o império
Império Medo-Persa invade a Babilônia, domina toda a Mesopotâmia, e Daniel continua, assim como os exilados de Judá, vivendo sob o reinado dos persas agora. Então o rei Dario é o rei desse capítulo. E esse capítulo tem uma semelhança, ou tem uma proximidade temática com o capítulo 3. Na verdade, o livro de Daniel ele é escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. E a parte do texto aramaico é a parte central entre os capítulos 2 e o capítulo 7. E ele tem uma organização, que é uma organização que a gente chama de quiasmo, em que ela aponta para o centro. Então, você tem... É como se fosse um degrauzinho subindo, capítulo 2, 3 e 4, e depois 3 degrauzinhos descendo, capítulo 5, 6 e 7, sendo que cada lado corresponde ao capítulo do outro lado. Então o capítulo 2 faz par com o capítulo 7, o capítulo 3 faz par com o capítulo 6, e o capítulo 4 e o capítulo 5 fazem um par também. Nós já vimos como o capítulo 4 e 5 estão relacionados, um é sobre o juízo sobre Nabucodonosor, o outro é o juízo sobre Belsazar, e agora que nós estamos descendo essa escadinha, nós temos a relação entre o capítulo 6 e o capítulo 3. Se você se lembra bem, o capítulo 3 é aquele em que o rei Nabucodonosor exige que todas as pessoas adorem a estátua que ele fez. E os 3 amigos de Daniel se recusam a fazer isso, e por isso eles são condenados e jogados na sarça ardente. Na sarça ardente não, desculpa, estou misturando as histórias. São jogados na fornalha ardente, né? São jogados na fornalha ardente. Olha, puxei Moisés lá de longe, né? Foi jogado na fornalha ardente lá os 3 amigos de Daniel, e o Senhor os livrou. A mesma coisa ou algo parecido acontece no capítulo 6 de Daniel. Aqui é um outro rei, o rei Dario, e ele também passa um decreto, e esse decreto é ali fomentado pela sua nobreza, pelos seus auxiliares. Eles falam, olha, esse rei, assina um decreto aí proibindo que qualquer pessoa adore ou ore ou se prostre diante de qualquer divindade que não seja o Senhor mesmo nos próximos 30 dias. Faça isso, então, para que ninguém busque adorar qualquer outra divindade, qualquer outro poder que não seja o próprio rei. O rei, lógico, né, que quer ser adorado, já disse alguém que todo rei quer ser Deus, ele obviamente aceitou isso e assinou esse decreto. Daniel descumpre o decreto e por isso é lançado na cova dos leões. Olha só o paralelo. 2 reis que passam decretos proibindo a adoração a Deus, servos de Deus que rejeitam esse decreto, os amigos de Daniel, e por isso sofrem uma condenação, fornalha ardente e a cova dos leões, e o Senhor os livra dessa condenação, não deixa que eles morram, pelo contrário, os salva, tanto da fornalha quanto da cova dos leões. O paralelo é evidente. As duas histórias estão falando da mesma coisa. E elas duas ensinam a mesma coisa. O quê? Que não importa quem é o rei, não importa se é o rei da Babilônia, não importa se é o rei dos persas, Deus continua sendo o rei e ele continua dando a palavra final. Seja onde for, seja em Jerusalém, seja na Babilônia, quem manda é Deus e ele protege os seus, e é um estímulo para que nós adoremos a Deus e nunca deixemos que a nossa vida seja dirigida por outra adoração a qualquer outro rei, a qualquer outro poder, a qualquer outro objetivo, a qualquer outra pessoa, a qualquer outra ideia que não seja Deus mesmo. Ele é o único alvo da nossa adoração, ele é o único digno de ser adorado. E então essas duas histórias ensinam isso. Essas duas histórias ensinam essas realidades para nós. Mas há um detalhe aqui na história de Daniel 6, essa história da Cova dos Leões, que é o que eu gostaria de trazer para nós meditarmos hoje, que é a prática de espiritualidade de Daniel. A espiritualidade do exílio. Existe uma forma de buscar Deus, ou existe um paralelo entre a busca de Daniel por Deus no exílio e a nossa própria busca por Deus nessa realidade de exílio no qual nós estamos vivendo, distantes da nossa pátria celestial, distantes da comunhão com Deus. O nosso coração anseia por
por Deus, né? Agostinho falava isso, que o seu coração não encontrava descanso enquanto não se encontrou com Deus. E a mesma coisa acontece conosco, nós queremos ainda mais de Deus, né? Nós buscamos ainda mais de Deus. E nessa mesma realidade que nós estamos, Daniel estava numa realidade de exílio também. E ele tem uma prática de espiritualidade muito evidente aqui. Então eu gostaria de ler com os irmãos Daniel 6, a partir do versículo 10. Olha o que diz, Daniel 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Essa é a prática de Daniel. 3 vezes ao dia ele subia até o seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e lá ele orava voltado para Jerusalém, com as suas janelas voltadas para Jerusalém. Ele orava ao Deus dos céus 3 vezes por dia. Veja bem, não significa que Daniel fazia 3 orações por dia. Ele parava e orava 3 vezes no dia. Ele parava o que ele estava fazendo e simplesmente orava. Ele não estamos falando aqui de a oração antes de dormir, não é? Oração antes de comer. Nós não estamos falando aqui daquela oraçãozinha que a gente faz rapidamente quando acontece algum problema, ou quando a gente lembra de alguém que está sofrendo, ou quando a gente recebe um emoji de mãozinha no WhatsApp e a gente já ora a Deus e fala, eu já vou orar agora para não esquecer depois, vou colocar diante de Deus. Não, ele está falando dos momentos específicos em que ele parava, ele ia para um lugar e ali ele orava. Ele subia naquele lugar e orava ali. Ele não é uma oração feita em qualquer lugar. Não é assim, eu estou o tempo todo falando com Deus. Não é isso. É um momento em que ele para fazer isso pura e simplesmente, para buscar a face de Deus. Essa prática de Daniel é uma prática que nós devemos ter no exílio da nossa vida também. Nós somos ensinados pelo Senhor Jesus Cristo, tanto pelas suas palavras como por suas obras, a buscarmos a Deus constantemente. Jesus o tempo todo fazia isso, se afastava dos discípulos e buscava o Senhor. Fez isso no seu ministério, fez isso próximo da sua morte, sobe lá no Getsemane, não é? E ora ao Senhor, sobe com 3 amigos, mas deixa ele um pouquinho longe, vai falar sozinho com Deus. Uma prática de espiritualidade, de devoção particular do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas ele também nos ensinou isso verbalmente. No Sermão do Monte, ele fala que nós devemos não fazer, ou nós não devemos fazer como os hipócritas, que oram nas esquinas, que buscam a Deus ou que buscam a Deus não, que simplesmente oram nas esquinas para que os homens os vejam e assim eles sejam exaltados. Não, ele fala, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto, porque o Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o ensino de Jesus Cristo sobre oração. Essa é uma prática que nós devemos ter, sozinhos, absolutamente sozinhos, buscarmos a Deus num momento, orarmos, falarmos com Ele, colocarmos a nossa vida diante dEle, colocarmos a nossa alma diante dEle, sabendo que Ele é o Pai que nos vê em secreto e que Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando, Ele está vendo a nossa fé, o nosso pedido, a nossa postura diante dEle e recebendo a nossa oração. Daniel fazia isso. 3 vezes por dia ele buscava a Deus. Esse é provavelmente, o segredo pelo qual Daniel se mantinha tão firme diante das ameaças dos reis e da sedução para que ele adotasse outros deuses. Porque diante de Deus, buscando a face de Deus, ele adorava pura e simplesmente Deus. Ele não estava diante das outras pessoas. Ele se voltava única e exclusivamente para Deus. E quando você adora a Deus, você mais e mais aprende que Ele é o único que deve ser adorado. E os outros ídolos que se levantam ao seu redor para te seduzir e roubar a sua fidelidade, essas outras coisas todas são deixadas de lado, porque Deus é aquele que você encontra na intimidade. Daniel fazia isso 3 vezes, como estou repetindo, e eu repito isso para que nós busquemos isso também como uma prática nossa, que nós tenhamos essa prática de orar sempre, um tempo separado para isso, num lugar para isso, totalmente ali para nós fazermos isso, sem misturar com qualquer outra coisa, e buscar fazer cada vez mais. Começa fazendo 1 vez por dia,
e vai aumentando. Esqueceu hoje, faz amanhã, não deixa passar não. Mas sempre busca a Deus na sua devoção particular. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa nessa cena. Daniel sobe e ele sobe num quarto em que as janelas dão para Jerusalém. Esse detalhe no texto não tá aí de bobeira. Daniel subia especificamente nesse quarto, e pela forma como está escrito, ele subia nesse quarto porque as janelas davam para Jerusalém. Ele subia nesse quarto porque a abertura desse quarto era para Jerusalém. Por que Daniel orava voltado para Jerusalém de janelas abertas? Quando eu era criança e me contavam essa história, as pessoas diziam que ele orava de janela aberta, que era para expor mesmo que ele estava orando. Ele não se escondia, ele não tinha medo de ser lançado na cova dos leões. Ele abria a janela e falava, eu vou orar mesmo. Mas essa explicação não faz muito sentido, porque se ele quisesse que as pessoas o vissem mesmo, ele poderia fazer esse tipo de oração na praça da cidade, não é? Ele podia fazer isso dentro do próprio palácio do rei. Ele não ora para que as pessoas vejam, ele não abre as janelas para que as pessoas vejam, não, pelo contrário. Ele ora para que ele veja. Não para que ele veja de maneira física, real, com esses olhos físicos aqui em Jerusalém, porque não dá para ver Jerusalém da Babilônia. Nem que fosse um prédio, um arranha-céu, ele conseguiria ver Jerusalém estando na Babilônia, é muito longe. Mas para que ele estivesse falando na direção de Jerusalém, voltado para Jerusalém. E por que isso? Por dois motivos, tem duas razões pelas quais Daniel se volta para Jerusalém em oração. Primeira razão, Jerusalém era o lugar do templo. Quando o templo é construído lá na época de Salomão, Deus promete na consagração do templo que ele ouviria as orações feitas naquele lugar. Olha que bonito. Daniel não estava naquele lugar, mas ele sabia que o Deus que era o Deus do templo era Deus em todos os lugares. Então ele se volta para Jerusalém dizendo, é com esse Deus que eu estou falando. Ele se volta para Jerusalém como se ele estivesse discando o número de Deus. Ele está discando para o Deus certo, é o número de Deus, é o Deus daquele templo, é o Deus daquele endereço. Ele sabe que Deus ouve em todos os lugares, ele sabe que Deus ouve na Babilônia, mas ele volta-se para Jerusalém, entendendo que é o Deus do templo, que é o Deus de Jerusalém, para quem ele está orando. Também no templo era que se fazia a mediação das orações. Os sacerdotes levavam sacrifícios pelo pecado, mas levavam também os sacrifícios de incenso, que eram sacrifícios das orações. Eles é que levavam dessa forma litúrgica as orações do povo a Deus. Daniel olha para Jerusalém, ou ele ora na direção de Jerusalém, porque as suas orações estão subindo a Deus por meio do sacerdócio de Jerusalém. Ainda que o sacerdócio não estivesse acontecendo, ainda que não tivesse mais sacerdotes lá, e nem o templo estivesse lá porque fosse destruído, tinha sido destruído, e nenhum utensílio estava lá, como a gente já viu no capítulo anterior, ainda assim ele se volta para Jerusalém, dizendo, Deus que abriu esse canal de comunicação conosco, que se revelou a nós, que fez a sua própria casa, o seu tabernáculo no nosso meio, esse Deus é o Deus que me ouve, e é por meio desse canal que ele abriu que eu oro a ele. É por isso que Daniel se volta para Jerusalém. Mas tem mais um motivo pelo qual Daniel se volta para Jerusalém. Ele se volta para Jerusalém porque ele não está em Jerusalém. E porque ele quer estar em Jerusalém. Ele se volta para Jerusalém porque ele clama a presença de Deus. Ele volta para Jerusalém porque ele se volta para Jerusalém porque ele clama pela realidade de Jerusalém. Ele clama pelo retorno do povo a Jerusalém. Ele clama para que o povo esteja de volta com o seu Deus, que ele esteja de volta com a sua prática sacerdotal, que ele esteja de volta com todo o seu a sua prática litúrgica e todo o simbolismo que existia estando lá no templo. Então ele clama na direção de Jerusalém. É o meio pelo qual ele ora, mas ele também clama pela realidade de Jerusalém. E isso nos ensina também a nossa oração no exílio. Por quê? Porque nós nos voltamos para Jerusalém todas as vezes que nós oramos. Ainda que nós não saibamos onde Jerusalém está, ainda que nós não tenhamos janelas voltadas para Jerusalém, ainda que nós não tenhamos uma bússola apontando, olha, Jerusalém está ali, Jerusalém está ali. Ainda assim nós oramos voltados para Jerusalém todas as vezes. Por quê?
Porque quando nós buscamos e oramos a Deus, nós oramos pela cruz de Jerusalém. Em Jerusalém, nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, e é só porque Jesus foi crucificado lá que o sacerdócio perfeito foi realizado. Cristo na cruz abriu o caminho para que nós falássemos com o Pai com ousadia. Por isso também nós oramos sempre em nome de Jesus, porque é pelo nome dele, que é pelos méritos dele que nós oramos ao Pai, é por ele que nós chegamos ao Pai, é por ele que as nossas orações são ouvidas. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador das nossas orações. Então, todas as vezes que nós oramos voltados para Jerusalém, porque as nossas orações chegam ao Pai através da cruz de Cristo. Mas também nós oramos voltados para Jerusalém com a mesma expectativa de Daniel, a expectativa do retorno para casa, a expectativa da volta para casa. Nós oramos voltados para Jerusalém com a expectativa de que queremos estar em Jerusalém, mas não a Jerusalém física, aquela cidade lá hoje no estado de Israel, não é essa Jerusalém, a Jerusalém celestial. Nós oramos clamando pela Jerusalém celestial. Nós oramos clamando que estejamos na Jerusalém celestial em comunhão com Deus. Nós oramos clamando para que essa Jerusalém celestial nos encontre. Porque diferente do exílio da Babilônia, em que o povo voltaria para Jerusalém, o que nós vemos no final do nosso exílio, lá no Apocalipse, é uma Jerusalém que vem até nós, porque é a Jerusalém que desce do céu. É isso que fala lá em Apocalipse, a Jerusalém que desce do céu. Essa Jerusalém que desce do céu, ela representa o reino de Deus plenamente estabelecido sobre toda a terra. Ele representa o reino, a autoridade de Deus, pondo fim a todo tipo de mal, a todo tipo de luta, a todo tipo de lágrima, a todo tipo de tristeza, a todo tipo de doença, a todo tipo de rebeldia contra Deus e de pecado. O reino da paz, do amor, da prosperidade, o reino da plenitude de Deus manifestado entre nós. Por isso nós oramos sempre, como Daniel, pela realidade de Jerusalém. E por isso que essa oração de Daniel é a mesma oração que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. O Senhor Jesus Cristo nos ensina, quando fala da oração do Pai Nosso, que nós devemos orar dessa forma: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A nossa oração sempre, toda ela é: venha o teu reino. Sabe por quê? Veja, quando você ora por um problema, alguma coisinha que aconteceu, um problema de saúde ou um desemprego, alguma coisa, quando você ora por essas coisas que parecem tão específicas, tão pontuais, tão pessoais e às vezes parecem até tão egoístas, eu estou orando por isso, quando tanta gente sofrendo, quando você ora assim, o que você está dizendo é: Senhor, reina sobre essa situação. Senhor, reina sobre esse problema, venha o teu reino. Mas presta atenção, que Jesus Cristo diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós oramos, nós estamos dizendo ao Pai: venha o teu reino, reine sobre essa situação, que a plenitude da Jerusalém celestial se manifeste aqui, que o consolo da Jerusalém celestial me alcance aqui na minha tristeza. Mas eu também estou dizendo: Senhor, reine nessa situação, mas reina na minha vida toda. Reina em todas as circunstâncias, reina em tudo. Reina em mim, reina na minha família, reina na minha cidade, reina nesse mundo. Toda oração é um pedido pelo reino de Deus. Toda oração é um pedido: venha o teu reino. Mas toda oração deve ser acompanhada por uma submissão de quem ora ao reino de Deus, a submissão de quem ora ao governo de Deus. Por isso, quando nós oramos, nós estamos ao mesmo tempo nos submetendo a Deus. O apóstolo Pedro nos ensinou a lançar a nossa ansiedade no Senhor, não é? E ele disse assim: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, que ele ao devido tempo vos exaltará, lançando sobre ele a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Nós lançamos ansiedade sabendo que Deus cuida de nós, mas com isso nós também estamos nos humilhando e reconhecendo: o Senhor é o reino. E por isso nós estamos orando sempre, dizendo: venha o teu reino. Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é o ensino do Senhor a nós a respeito da oração, e que essa seja a nossa oração cotidiana também. Que Deus nos abençoe.
Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado, glorificado, justificado, seu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus, este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça Estamos encerrando mais um culto e mais uma vez nós podemos glorificar o nome do nosso Deus, mais uma vez nós podemos exaltar o seu nome e meditar na sua palavra.
Nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto, e ao final dessa oração, você vai ser ministrado por mais uma canção cantada pela nossa irmã Samantha, falando sobre a importância de nós buscarmos a Deus no dia a dia, não nos deixando levar pelas distrações da vida, mas buscando realmente de todo o coração, como Daniel fazia 3 vezes ao dia, nós também buscando a face do Senhor na nossa devoção particular. Então, que sirva também de uma ministração e de uma concretização de uma decisão de buscar mais a face de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque mais uma vez, no meio de todas essas dificuldades, no meio de toda essa separação, o Senhor permitiu, ó Pai, que estivéssemos juntos, mesmo que separados espacialmente, exaltando o Seu nome, glorificando o Senhor e ouvindo da Sua palavra. Senhor, que a Tua autoridade esteja sobre todas as coisas, especialmente sobre as nossas vidas e a Tua igreja. E que o Senhor, ó Deus, seja sempre glorificado no nosso meio e que no meio de circunstâncias tão adversas, ó Pai, nós possamos encontrar, ó Deus, o reino do Senhor manifestado também no nosso meio. Nós clamamos, ó Pai, como aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra posso ir, é preciso admitir. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir, é preciso admitir. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio pra um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só Deus. Você não espera nada além que tudo de mim. E quantas vezes eu te busco e não é de todo o coração, e mesmo assim ainda me pergunto por que não responde a minha oração. Por que eu insisto tanto em buscar o que só vou achar em ti, em qualquer outra coisa? Mas vim agora me humilhar, preciso tanto de mudança. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio pra um coração dividido assim? Estou
Entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Eu sei que não há ninguém capaz de fazer isso